Aleluias. Irmãos, abra conosco no Salmos de número 56, versículo 3 e 4. Salmo 56, versículo de 3 e 4. O tema da mensagem hoje é: tenha confiança no Senhor. Tenha confiança no Senhor. Amém? Então vamos ler lá. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, para começar, o povo de Deus é forte. O povo de Deus é forte. Por causa de quê? O povo de Deus, ele é tratado num lugar com bastante fartura, tratado num lugar onde tem vários tipos de frutas, de legumes. O povo de Deus é assim. Se for fisicamente falando, em muitos casos mas espiritualmente falando é assim que acontece? Não. O povo de Deus, quando está fraco, Deus traz carne, traz leite, traz isso, traz aquilo. Não, Deus espiritualmente leva ele para o deserto. E ele trata com ele lá no deserto. No deserto, a pessoa está o quê? Está ali na dependência do nosso Deus. E a pessoa sai dali fortalecida. Sai fortalecida porque Deus sustentou ela. Deus cuidou dela. Deus falou com ela. Então, o povo de Deus é forte. Às vezes a pessoa fica pensando assim dessa forma: ah, Senhor, o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu devo falar? Eu devo ficar calado? Eu vou para a direita? Eu vou para a esquerda? Eu vou para frente? Eu volto para trás? Irmãos, nós temos a resposta. O Senhor é conosco. Mas nós temos que confiar, nós temos que nessa hora, nesses momentos, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. E às vezes nós esquecemos da palavra de Deus. Então, amados, o povo de Deus é forte, porque o nosso tratamento é no deserto. É no deserto, irmão. E sempre, um de nós ou vários de nós está sempre lá. Por causa de quê? Quando você começa a esfriar a sua fé, quando você começa a enfraquecer espiritualmente, Deus te leva para lá rapidamente, porque Ele sabe: eu vou levar meu filho para lá, porque eu tenho prazer na vida dele, então eu vou levar ele para lá e vou cuidar dele. E ele volta de lá mais forte, você volta de lá mais forte, eu volto de lá mais forte, em nome do Senhor Jesus. É preciso isso acontecer, irmãos. Então, em algum momento ou momentos da nossa vida, nós ficamos assustados com alguma coisa que pode estar acontecendo conosco, ou com a nossa família, ou ao nosso redor. Pode ser enfermidades, pode ser na vida conjugal, pode ser na parte financeira da família. Talvez tenha algo que está mexendo com você. Esse ano, eu já escutei várias pessoas fazer: eu estou preocupado com esse início de ano. São os 3 meses mais difíceis da vida do cidadão brasileiro. Por causa de quê? É IPVA de carro, é licença de carro, é IPTU, é matrícula no colégio, e é ficar pensando quanto que vai ser o aumento de salário mínimo. São muitas coisas, é a compra de material escolar. Então são meses pesados financeiramente. Então, mas o povo de Deus, nada disso pode nos afetar. Claro que mexeu financeiramente, te abala a sua estrutura, às vezes mexe no seu emocional. Mas o povo de Deus, aquela pessoa que verdadeiramente é cheia do Espírito Santo, ela se prepara para esta ocasião. A Bíblia fala de administração. Se você sabe que nesses 3 primeiros meses, ou 4 primeiros meses, praticamente para algumas pessoas, são meses mais difíceis, então peraí, irmão, e você às vezes vai te apertar, e você passa sufoco, até ela pagou por causa disso aí. Então vamos lá. Você tem condição, lazer, de ficar 15 dias no litoral, 15 dias no hotel fazenda,
passando esse final de ano, nada contra. Quem tem, glória a Deus. Quem não tem, mas se for fazer isso, mas ficar apertado em janeiro, será que vai preferir vir ou não ir? Ou ir lá ficar menos tempo? Então, irmãos, nós temos que raciocinar que muitas das coisas, não é Deus não que está castigando a gente não, são as nossas vontades, que nos fazem às vezes passar necessidade. Eu encontrei com um colega meu, ele falou assim, eu estou pensando no IPVA do meu carro. Eu falei assim, eu não estou pensando no IPVA do meu carro não, meu carro é um carro simples, né? Meu carro é um carro popular. Agora o seu carro só falta falar. Eu falei assim, eu vou ser seu amigo, você tem que pagar 10 mil, o seu carro só falta falar. O meu é popular, o meu eu vou pagar uma mixaria aí, para me apertar, mas é de acordo com aquilo que eu posso pagar. Agora eu poderia estar pagando 5 mil de carro também, de prestação de carro, de PVA? Poderia. Mas será que ia ser fácil para mim? Então, irmão, o que é que nós estamos mostrando aqui? Nós estamos falando isso aqui, é falta de administração. Eu não posso ter uma Ferrari, não. Quanto que é um PVA de uma Ferrari? Então, irmãos, o que é que nós estamos falando aqui? Às vezes a gente passa dificuldade, não é porque Deus esqueceu da gente, não. São as nossas vontades. As nossas vontades. Então, outro dia eu estava falando com um colega meu também sobre isso. Por isso que isso aqui, tenha confiança em Deus, tenha confiança no Senhor, tenha confiança no eu grande eu sou. Por causa de quê? Ele estava falando assim, eu estou preparando para casar. Você escolheu certinho? Você escolheu? Você orou a Deus? Ah, não, minha namorada, minha noiva é muito bonita. Eu falei assim, então tá, parabéns para você, parabéns. Agora, quanto mais, parece que é uma brincadeira isso aqui, mas isso é sério. Quanto mais bonita for a mulher, mais cara fica. Quanto mais bonito for o homem, mais caro ele fica. A mulher mais bonita, por que eu estou falando isso? É uma conversa lá e eu fui raciocinando para essa pregação. Uma mulher muito bonita, você acha que ela vai em salão de bairro? Não, ela vai em salão lá na Avenida Rio Branco, no Alto dos Passos. Então, se o salão aqui em cima é 50, o de lá é 200. Então, é nesse que ela vai. Então, academia, né, podólogo, é isso, é aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Então, é o preço que se paga por escolher, são as nossas escolhas. Talvez aquela simplesinha, que a vizinha sua, que sempre gostou de você, e você, não, daquela, para mim não dá não, é meia magrinha, não sei o quê, não dá para mim não. Eu quero aquela lá que está a sua perdição. São os prazeres da carne, são as nossas vontades, são as nossas escolhas. Quantas pessoas estão passando por problemas por causa disso aí? Nada contra. Quem quer ficar com a mulher mais bonita do mundo? Quem quer casar com a mais bonita do mundo? Né? Tem bênção também, tem pessoas dessas aí que são bênçãos na nossa vida também. É isso que a gente está falando aqui, para a gente ter entendimento sobre essa palavra. Então, amados, o nosso Deus, Ele é maior que todos os problemas que pode ou possam estar aparecendo na nossa vida. Ele é maior. Só que às vezes a gente não entende dessa forma. A gente vê qualquer tempestade chegando na nossa casa, né, seja em qualquer área dessa que a gente falou, espiritual, familiar, financeira, vai por aí afora, a gente já começa a dar uma balançada. Vai no médico, aí pergunta assim, será que esse remédio está me receitando, será que ele é caro? Uai, para aquele tipo de enfermidade tem que ser aquele remédio ali. Não adianta você inventar o médico que está dentro ali, porque ele estudou para aquilo. Mas então, irmãos, pensa que os nossos irmãos no passado já passaram por enfermidades ou problemas muito piores do que nós estamos passando agora, nesse século atual. Pensa numa fornalha, mas pegando fogo e quente, e ainda o rei ainda manda aquecer ela 7 vezes mais para jogar nossos irmãos lá dentro. Sadraque, Mesaque, Abidnego, que eram nomes babilônicos, que na verdade era Misael, Ananias e Azarias, o nome que eles tinham, que judeu. Então, mas eles não recuaram diante da fornalha. E às vezes nós recuamos diante de uma gripe mais forte, um pouquinho, de um irmão que precisou ser internado para tratar talvez de uma má circulação, para tratar de uma diabetes lá no hospital. A gente, meu Deus, será que meu irmão vai embora? Irmão, Deus tem um dia, né, determinado para cada um de nós aqui.
Então, a gente pode partir na data que Deus quiser, ou Ele pode prolongar os nossos dias também, conforme a gente tem aqui nas Escrituras, que aconteceu isso. Então, amados, Ele prolongou de alguma forma os dias de Lázaro, que já tinha até morrido. Não, você vai ressuscitar, mas chegou na época de Lázaro, lá para frente, ele morreu. Então, amados, pensa numa fornalha. Qual seria a nossa decisão? Se eu for só aceitar aquela estátua ali, adorar aquela estátua ali, eu vou ficar vivo, mas se eu não aceitar, eu vou morrer naquela fornalha. Será que a gente tomaria a mesma decisão que os nossos irmãos lá no passado tomaram? Me joga lá dentro da fornalha, mas a gente só vai dobrar o joelho para o Deus Altíssimo, aleluia. Por grande eu sou, só para Ele que a gente dobra o joelho, para essa estátua, a gente não faz isso não. Será que a gente tomava a mesma decisão? Pensa aí, né, numa pessoa ser crucificada de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado conforme meu mestre foi. Foi assim que Pedro falou. Pensa nisso aí. Olha só as situações que eu estou falando, diante talvez de uma falta de dinheiro que você está agora, irmão. Talvez agora um problema que você está no seu relacionamento por falta de estar conversando, de falta de estar acertando aquela situação, falta de entendimento, não está tendo harmonia dentro da sua casa. Isso aqui é problema. Pensa aí em enfrentar mares bravios, naquela época num navio que não tinha recurso nenhum, conforme Paulo enfrentou, para levar a palavra de Deus. Então, amados, só nessa introdução aqui, você está vendo que você é amparado e guardado pelo nosso Deus. Você é guardado por Deus, eu sou guardado por Deus, a nossa igreja é guardada por Deus, nosso irmão em Cristo é guardado por Deus, aleluia. Irmão, nós estamos seguros debaixo das mãos do Senhor? Estamos, mas nós vamos morrer? Sim, e qual será a nossa morte? A gente não sabe, mas eu só sei, uma coisa eu sei, se a gente partir com o Senhor, a gente vai morar no céu. É isso aí, mas nós vamos partir daqui. Você acha que toda pessoa que aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, entregou a vida para Ele, arrependeu os seus pecados, vai na hora da morte, vai fechar o olho e já vai acordar lá no céu, achando que é assim? Tem gente que morre de acidente gravíssimo, aí serve de Deus, pastor, pastora, e vai por aí afora. Às vezes passa dificuldade, muito tempo no hospital, para isso mexer com a cabeça de outras pessoas, sobre o que é um amor em Cristo Jesus, ficar ali sofrendo, mas firme na fé. Conforme diz o apóstolo Paulo, encerrei a minha carreira, né? Como é que ele fala lá? Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Então, é combater o bom combate, mas com fé, com fé. Não adianta você querer combater o bom combate sem fé não, irmão, porque sem fé você não vai agradar a Deus. É preciso agradar a Deus para que Ele venha o quê? Que Ele venha te socorrer naquele momento, senão Ele fica triste com você, fica triste com nós. Irmãos, quando você pensa nessas coisas todas que eu falei aqui, é fogo, é mar, é revolto, né, onde Paulo enfrentou, aqui Pedro fala assim, eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para baixo. Isso se chama fé e confiança em Deus. É fé e confiança em Deus. O dia de amanhã a gente sabe que vai chegar, mas a gente não sabe se a gente vai estar vivendo. A gente não sabe se vai partir daqui a um segundo. Mas uma coisa temos certeza, o coração do homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Todos nós aqui já nós estamos programando o dia de amanhã. Então o pastor Leandro está pensando lá para o serviço dele, eu estou pensando para o meu, amanhã eu vou comer isso, vou comer aquilo, amanhã eu estou de festa, vou passear em tal lugar. Nós estamos fazendo planos para amanhã, mas tem que ver se os planos do Senhor é o mesmo nosso. De repente é diferente. De repente o plano dele é para amanhã você está fazendo uma visita lá no hospital. De repente os planos de Deus é para amanhã você está fazendo uma visita, não para a pessoa que a pessoa morreu, mas está indo lá no cemitério, fortalecer o filho de alguém que partiu, e está lá na hora de partir participar daquele velório. Mas você tinha plano para talvez para um clube, para uma sede campestre, para um hotel fazenda.
Você está entendendo aqui, irmão, que a gente faz planos, mas a resposta, ela vem da boca de Deus? É isso aí que acontece. Quantas vidas foram ceifadas nesse final de ano? Na praia, nas estradas, debaixo dessa chuva, pessoa embriagada dirigindo. Quantas pessoas que nasceram, quantas pessoas que partiram, quantas pessoas que estão internadas. Então, irmãos, é conhecer a palavra de Deus para saber se você está no conforto ou não. E se você conhece a palavra de Deus, eu vou te dizer, no conforto você não está, que Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflição. Mas também falou, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele te fala te alertando e também te fala a solução, ó. Tem de bom ânimo, fica animado, porque eu venci o mundo. E ele venceu o mundo por nós, que não somos merecedores de nada. Olha o que Deus está falando para nós aqui nessa noite. Irmãos, o nosso Deus não está morto. Ah, mas eu vi outro dia passar aí um pessoal carregando um caixão e Jesus deitado em cima dele, não sei o quê. Irmãos, Deus não está morto. Não está morto. Salmos 23, 4. Vamos ver o que diz lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quer dizer, dias difíceis, praticamente quase padecendo, quase morrendo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, aleluia. O que é aquele ali finalzinho ali, tua vara e teu cajado me consola? A vara é para bater, para bater mesmo na ovelha, que somos nós, a igreja, né? É uma batida espiritual, batendo com a palavra, te batendo para você consertar a sua passada. Você começou a pisar mais para um lado do que para o outro. Não, Senhor quer que você caminhe na direção dele. Mas às vezes você está desviando para um lado, às vezes um pouquinho para o outro, aí está quase que cambaleando na palavra, vai para um lado, vai para o outro, mas ele quer que você fique firme. Então a vara é para consertar a passada, e o teu cajado me consola. E o cajado do Senhor, né, como tem igual uma bengala, aquela ponta, para quê? É para puxar a ovelha que caiu, a ovelha que machucou e está deitada. Então para colocar de pé, ele vem, passava aquilo no pescoço dela e colocava ela de pé novamente. Quantas vezes o cajado do Senhor já passou no nosso pescoço? Já passou no seu pescoço, já passou no meu pescoço, já passou no pescoço do pastor Daniel. Falei assim, vem cá, meu filho, eu estou te fortalecendo agora. Eu estou te mostrando que tem jeito para a sua situação. Levanta, você que está prostrado. Então o cajado vem levantando, e te coloca de pé novamente. Então, nessa jornada nossa, nessa caminhada nossa com Jesus, quantas vezes nós ficamos dessa forma? Talvez por causa de você mesmo, talvez por causa da família, talvez por causa do vizinho, talvez por causa do patrão. Você foi se prostrando, uma palavra que foi lançada contra você, e aquilo entrou na sua cabeça e desceu para o seu coração, e você se sentiu a pior pessoa desse mundo. Eu te falo, você é a pessoa mais importante que tem nesse mundo, que o Senhor te ama, nos ama, aleluia. Ele nos ama, Ele morreu por nós, mesmo a gente estando todos errados, Ele morreu por nós. Então, amados, irmão, você não vai para uma batalha sozinho, não. Não pensa assim, eu vou entrar nessa batalha agora, eu não sei o que eu vou fazer, então eu vou te falar. Você não vai para uma batalha sozinho, não. Deus está contigo, sempre. Deus está com você sempre, em qualquer situação, em qualquer que seja o problema que você está passando, o Senhor, Ele está ali com você, junto, mesmo que você tenha escolhido, seja que foi feita a sua vontade para estar ali,
Deus está com você, nem que seja para te falar, está vendo? Eu te falei, mas você ainda assim não me ouviu, e você tomou aquela decisão, ou você está aqui, mas eu estou contigo para te falar, você fez errado. E assim também, é tão bom quando você vai naquela missão, Deus está assim, com você, dessa forma. Meu filho, estou orgulhoso de você, porque você deu ouvido à minha voz, e você veio fazer essa visita, você foi fazer aquela visita no hospital, você veio trazer essa palavra de exortação para essa pessoa, você está sendo usado para edificar a igreja, você não está desanimado com isso, aquilo que você está enfrentando, mas você está firme comigo, porque você sabe que eu sou com você também, aleluias. Irmãos, será que nós estamos com Deus em qualquer situação? Será que nós estamos com Deus em qualquer situação? Deus está conosco em qualquer situação, e nós, em qualquer situação, nós estamos com Ele? Você tem buscado nele a resposta? Tem buscado nele da forma que vai fazer? Às vezes o Senhor está falando com você, Ele está com você em qualquer situação, agora você talvez não está com Ele, às vezes Ele está falando com você, vai lá e pede perdão. Você fala, não, eu vou lá e vou bater nele. Vai lá e fala com ele assim que está errado, você está errado. Aí você fala, não, eu vou lá e falar que ele está errado, por isso eu estou lá para brigar de novo. Fica em silêncio, deixa eu trabalhar. Não, eu vou falar, eu tenho necessidade de falar que ele me ofendeu. Quer dizer, Deus fala alguma coisa com você, através do Espírito Santo, você quer fazer da sua forma e depois der errado, aí você vai chorar onde? Você vai chorar, né, nos pés do Senhor. Aí que ele vai chamar a sua atenção, porque Ele está te mostrando como deve fazer naquela situação, e você não quer fazer daquela forma que você acha do seu jeito é que está certo. Quantas pessoas estão caindo por causa disso aí? Ou às vezes nós fechamos os olhos e deixamos a carne falar mais alta. Irmãos, nós temos que ter essa convicção, que nós vamos falar aqui agora. O último lugar que Deus quer nos colocar é no deserto. Ele te fala de um jeito, te fala de outro, pede uma pessoa para falar com você, fala com você através do louvor, fala com você através da oração que o irmão está fazendo na casa dele. Usa uma pessoa estranha, né, para poder conversar com você dentro do ônibus, ou no ponto do ônibus, ou num café lá na cidade. Então o último lugar que Ele quer nos colocar é no deserto, mas as pessoas estão caminhando para o deserto a passo largo, elas mesmas já sabem que está errado, elas mesmas já vão caminhando para lá, para ser tratada por Deus, para sentir a necessidade de ter Deus na vida delas, necessidade de água e Deus fornecer água, necessidade de carne, Deus fornecer carne, de pão, Deus fornecer o pão. Irmãos, precisamos estar firme com Deus, porque Deus nunca nos abandona, nunca nos abandona. Nós às vezes é que saímos da presença dEle. Deuteronômio 31:8. Glória a Deus, Deus está neste lugar, aleluia, Deus está aqui. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes, aleluia. Está vendo, irmãos? Está falando ali, ó, Ele será contigo, não te deixará. A pessoa que sai da presença dEle, nem te desamparará. Não temas, quer dizer, não fica com medo, não te espantes com nada. Mas é assim que acontece. Ah, pastor Moisés, ah, pastor Leandro, eu estou passando por isso, olha para mim, que eu não sei mais o que eu vou fazer. Às vezes você comenta com a pessoa, você pede que, olha para mim. Você tem que falar dentro daquela tranquilidade que você sabe que Deus está com as mãos sobre a sua vida. Olha para mim, eu estou passando por isso, irmão. Eu posso contar com as suas orações? Amém. Obrigado, irmão. Assim, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Não é desespero não, irmão. Nós temos que ficar ali, verdadeiramente, no esconderijo do Altíssimo, tranquilo, porque o Senhor é conosco. Então, irmãos, está aqui o Criador sempre está conosco.
Mas o Senhor, Ele tem as formas de trabalhar para que as pessoas cheguem até Ele, ou retornem até Ele. Muitas pessoas estão retornando, ou tentando retornar para a presença de Deus. Uns estão querendo chegar, mas o mundo tem oferecido muitas coisas para que a pessoa não chegue. E tem muitas pessoas também tentando retornar para a presença de Deus. Mas o mundo, ele é atrativo. O mundo atrai as pessoas enganosamente e as pessoas têm caído. Jesus falou que tem uma porta estreita que é Ele e outra porta larga que leva à perdição. A porta é estreita, o caminho é apertado. A porta larga, o caminho é espaçoso. E Ele ainda confirma lá, e muitos são os que entram por ela. Então, irmãos, é preciso a gente entender as coisas de Deus. É preciso você entender aquilo que você está passando, se é plano ou vontade de Deus, ou se é você que procurou essa situação. Que às vezes Deus nos leva ou permite que a gente vá para o deserto para talvez até abençoar ainda mais o ministério que você está nele, ou abençoar a sua casa. Tem a permissão de Deus também para isso, e tem o tratamento de Deus também no deserto para isso. Mas tem pessoas que precisam passar por dificuldades muito grandes para poder entender isso. Alguns anos atrás, teve um caso aqui na cidade. Essa pessoa até parente meu, não era convertido, não tinha nada a ver com os privilégios que o Senhor coloca sobre a nossa vida. Ele não tinha nada disso, só vivia na derrota. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um plano naquela vida, conforme teve na minha vida e na sua vida. Eu tive lá na Rua da Amargura, lá na minha mocidade. O pastor Leandro já contou várias vezes aí sobre a vida dele também. Outros pastores já deram testemunho aqui também. Mas esse aqui foi tremendo. Esse parente meu, ele trabalhava mexendo em prédio, né, na consultora, e ele estava no 10º andar, do lado de fora do prédio, naquele jaú. A corda arrebentou. Quando a corda arrebentou, ele caiu do 10º andar, caiu lá embaixo, mas rapidamente ele chegou lá embaixo. Ele caiu em cima do monte de areia, mas caiu com caixa de azulejo, caiu com um montão de coisa. Aí quando ele chega lá embaixo, ele bate lá, ele sabia que quando a pessoa morre, a pessoa ela vai acordar em outro lugar. É como se você está aqui, você morreu, você sai daqui para cá, né, que é os caminhos do céu, que no caso ali é o paraíso, que não é o céu, ou então você vai para o Hades, para o lado de cá, que também não é o inferno ainda, mas é um lugar de tormento. Então quando ele cai do 10º andar, que ele cai lá embaixo, 10 andares, que ele cai lá embaixo, ele escuta a voz dele, alguém chamando o nome dele. Aí ele abre o olho devagarzinho assim, palavras dele, ele começa a abrir o olho devagarzinho assim, com medo, será que eu estou no céu ou no inferno, hein? Mas ele estava aqui e não morreu. Então, aí ele quebrou o tornozelo, e parece que deslocou o fêmur do lugar, coisa que aconteceu, ficou um tempo internado. Hoje está aí servindo o Senhor Jesus na Assembleia de Deus, aleluia. Está vendo, irmão? Caiu do 10º andar e não morreu. Talvez a pessoa cai 3 metros, bate a cabeça e morre. É quando do 10º andar para ele poder estar na presença de Deus. Hoje ele é servo de Deus na Assembleia de Deus. Está vendo, irmão? Mas e o medo? E o medo de abrir o olho lá embaixo? Naquele foi chamando o nome dele assim, ele foi abrindo devagarzinho, falou, será que eu estou no céu ou no inferno? Você tem que ver e contar. O medo dele abrir assim, está no inferno. Mas ele estava aqui ainda, quer dizer, tinha chance ainda, conforme teve, ele agarrou a chance e hoje está na presença de Deus, aleluia. Está vendo, irmãos? É assim que Deus trabalha, às vezes, é por amor, e esse veio pela dor. Então, amado, mas tem momentos que parece que a nossa fé, ela está nos abandonando.
Tem momento que a gente sente que a nossa fé está nos abandonando, mas não é isso que está acontecendo. É a nossa fraqueza espiritual, é a nossa falta de relacionamento com Deus, é a nossa falta de tempo para conversar com Deus, com o nosso Pai, é a nossa falta de tempo para verdadeiramente chegar no cantinho e falar, ter um papo aberto com o Senhor, falar: Senhor, eu estou precisando disso, mas eu estou errado nisso. Irmãos, mas nesses momentos que a nossa fé parece que dá uma vacilada, se você for ver, está faltando relacionamento com Deus. Por isso que parece que a gente não vai conseguir. É a falta de relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. E ali a pessoa, ela não tem tempo para isso, mas tem tempo para novela, para futebol, para filme, para sair, para praia, para piscina, para vários sede campestre, para hotel fazenda, para vários lugares, para comer pizza na pizzaria, né? Engordando mais, acabando com a sua saúde, vai por aí. Pode ir, mas tem que ter o tempo para Deus também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Irmãos, então nós precisamos ficar firme com o Senhor. Então, isso acontece quando nós nos sentimos o quê? Inseguros. Quando você está inseguro, irmão, se você não vigiar, parece que a sua fé foi embora, porque você está inseguro. Então, amado, o nosso Deus nos dá a verdadeira paz. Então, para quê? Para que o medo, ele venha a sair da sua mente. Ele, verdadeiramente, ele traz a paz para a nossa vida. Está lá em João, deixa eu ler aqui, João 14, 27. Deixa eu ler aqui. João 14, 27, deixa eu ver. Glória a Deus. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o Senhor, irmãos, Ele nos dá a verdadeira paz. Quem está precisando de sabedoria, peça a Deus. Quem está precisando de paz, peça também a Deus, que Ele vai te dar a verdadeira paz. Não é a paz de um pastor, não é a paz de um irmão da igreja, que a gente também tem a paz do Senhor, mas Ele mesmo te dá a paz dEle, a paz de Deus, com a paz onde você pode ficar tranquilo, sabendo que Ele está no controle de tudo. Tem pessoas que estão verdadeiramente sem direção, sem destino. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, o Senhor sempre nos ajuda a encontrar a resposta certa. O Senhor sempre nos ajuda a encontrar a resposta certa. Por causa de quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós estamos vendo essa tempestade, mas ela vai passar. Ela vai passar. Irmãos, assim também são os problemas que estão acontecendo na sua casa, assim são os problemas que estão acontecendo na sua família. Eles vêm, mas vão passar em nome do Senhor Jesus. Eles vêm, mas passam. Às vezes está mais forte, às vezes está mais brando, às vezes pode um pouquinho, às vezes começa de novo, mas a gente tem que continuar perseverando na oração, na busca, nos encher do Espírito Santo. Precisa esse entendimento, que às vezes está forte conforme essa tempestade, mas nós sabemos que por trás dessa tempestade tem um Deus maior, um Deus grande que cuida de nós. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, a paz que o Senhor nos dá sempre tira de nós toda angústia e todo tipo de perturbação. A paz que o Senhor coloca sobre a nossa vida sempre tira de nós toda angústia e todo tipo de perturbação. Sempre. Mas você tem que ter sintonia com Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Diz a palavra do Senhor.
Então, amados, o nosso Deus, Ele nos encoraja a prosseguir. Ele nos encoraja a prosseguir. O mar, às vezes, parece revolto, mas o nosso Deus, Ele não parece que vai ficar forte, não. O nosso Deus já é forte e poderoso para acalmar qualquer tipo de tempestade que você está enfrentando. Mas às vezes você está aí, fala, eu não vou conseguir, eu não sou capaz de enfrentar isso, esse problema vai me derrubar. Irmão, eu te falo que não vai, que quem te segura nas suas mãos é o nosso Deus, aleluia. É Ele, é Ele. Eu não sei se está dando para os irmãos escutar direito aí, porque aqui está forte, né? Mas o retorno aqui dá para me escutar, não sei vocês aí. Está dando para escutar direitinho? Está dando para escutar? Glória a Deus. Porque aqui tem um retorno, dá para me escutar. Aleluias. Irmãos, 2 Timóteo, eu quero ler para os irmãos aqui. 2 Timóteo. Está aqui, ó, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, aleluias. Então, o nosso Deus, Ele não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de coragem, de amor. Para quê? E de moderação. A gente tem moderação nas coisas. Aleluia. Passa por outra passagem aqui. Irmãos, no nosso meio, no meio do povo de Deus, tem pessoas que se entregam. Tem pessoas que não dão vazão ali à voz do Espírito Santo. Gideão estava com 32 mil homens. Quantas pessoas que pelejaram com Gideão? 300. Olha quantas pessoas medrosos, né, e covardes que abandonaram aquela peleja. Mas eles esqueceram que Deus estava no controle de tudo. Então, irmãos, numa igreja igual a nossa aqui, tem muitas pessoas que elas ficam com medo de enfrentar situações, sendo que o nosso Deus é que peleja por nós, o nosso Deus é que vai à nossa frente, o nosso Deus é que cuida de nós, porque Ele é escudo, Ele é socorro bem presente, Ele é fortaleza na nossa vida, aleluias. Então, amados, Deus, Ele é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso. Irmãos, assim, no nosso meio, tem pessoas que esquecem do tamanho do nosso Deus. O nosso Deus, você não pode medir o tamanho dele. O nosso Deus, você não pode medir a bondade dele. O nosso Deus, você não pode medir a misericórdia dele. Você não pode medir, porque Ele é Deus. Ele é o grande Eu Sou, aleluias. Então, amados, nós precisamos ficar firmes, precisamos ficar perseverantes na presença de Deus. Precisamos verdadeiramente acreditar, confiar no nosso Deus. Porque esse ano de 2025, nós vamos precisar muito dele na nossa vida. São muitas coisas que estão por acontecer, mas nós não estamos preocupados com isso. Nós temos que ficar preocupados em estar na presença de Deus. Nós temos que ficar firmes na presença de Deus. É isso que nós precisamos fazer, ficar firme na presença de Deus. E as demais coisas, o Senhor vai acrescentar se Ele quiser. Mas temos que ficar firmes na presença de Deus. Eu estou adiantando aqui para depois nós entrar em oração, porque a chuva está atrapalhando um pouquinho a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Mas Deus é fiel. Vamos ler aqui Isaías 40, 29 e 30. Que diz assim, ó: dá força
ao nosso Deus, ó, dá força ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Está falando aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o nosso Deus nos fortalece, aleluia. Talvez você entrou de 2024 para 2025 carregando uma carga muito pesada, mas o nosso Deus, Ele fala que o fardo dele é o que é leve e o jugo do Senhor é suave, aleluia. Por isso você está aqui, porque o Senhor verdadeiramente, Ele é que tem nos carregado no colo. Nós estamos caminhando sim, mas com Ele. É Ele que tem sido a nossa força. É Ele que verdadeiramente nos carrega para um lado e nos carrega para o outro. Assim tem que ser. Não é você ir, eu fui lá, não. Quando você vai com Deus, na presença de Deus, Ele chega primeiro que você naquela situação, naquele problema. Então, amados, o Senhor nos fortalece em todos os momentos. Daniel teve que ter muita fé e confiança em Deus para se deixar ser levado até a cova dos leões. Você que está aqui, você ia parar de orar quando foi ameaçado, Daniel foi ameaçado de quem fosse pego orando a outro Deus que não fosse o rei, e a quem ele quisesse, ia ser lançado na cova. Você ia fazer o que? Você ia continuar orando ou não? Então, irmãos, tem decisões que nós precisamos tomar e a gente não toma, às vezes com medo, às vezes preocupado, às vezes temerosos com o que pode acontecer conosco. Mas quando Deus te dá ordem, você pode cumprir, você vai sair mais do que vencedor daquela situação, com certeza, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tenta imaginar agora você sendo levado para ser comida de leões. Daniel foi para lá sem pensar em nada. Eu posso morrer, mas eu estou na presença de Deus. Assim ele foi para lá. Ele não ficou preocupado com o que ia acontecer. Ali aconteceu que a morte dele. Ele foi para lá. Ele foi. Então, irmãos, Jesus se entregando para morrer numa morte horripilante, morte de cruz, por mim e por você. Jesus foi para lá como ovelha muda. Ele não abriu a boca para reclamar diante dos seus tosqueadores. Ele ficou quietinho até se cumprir a morte de cruz, aquilo que já estava combinado lá do céu, que ele veio para nos salvar. Então ele cumpriu a sua missão por mim e por você. Irmãos, confia no Senhor. Confia no Senhor, porque a gente sabe que as coisas estão ficando cada vez pior. Não desista, meu irmão. Não desista. Salmos 145 diz assim, vou ler para você aqui. Eu estou adiantando aqui por causa do tempo, né? Fica ruim para você entender aí. Depois a gente vai para a oração. Glória a Deus. Salmo 145 diz dessa forma, quer ver? 18 e 19. Diz assim, ó: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Aleluias. Isso é para o povo de Deus. Agora para os ímpios, né? E os ímpios que não se arrependeram. Salmo 145, 20. O Senhor guarda a todos os que amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Está vendo, irmão? Está vendo o que acontece com ímpios? Eles serão destruídos. Agora, o Senhor quer isso para eles? Não. O Senhor quer isso para os ímpios? Não.
Mas o Senhor quer que eles se arrependam dos seus pecados. Mas eles estão esquentando a cabeça com Deus? Não. Aí quando para a chuva, como é que dá diferença? Eu tive que aumentar o volume da minha voz para pegar. Está vendo, irmão? Como é que é? É complicado. Então a gente sabe que a natureza está aí, mas o inimigo entra nessa aberta para ver se a gente vai desistir aqui. Vamos embora, não tem jeito não, acabou a luz. Então, irmãos, o ímpio, ele será destruído. Mas uma coisa que ele está procurando, você vê aí, né, que com essa chuva aqui, desse jeito aí, você pode ter certeza que esses barzinhos estão super lotados com esse calor. Estão cheios de gente nesses barzinhos. Nada contra. Agora tem um preço para isso aí. Nós estamos aqui. Parece que a gente é errado e está certo, que estão aproveitando a vida, estão aproveitando entre aspas. Mas nós, quem está aproveitando melhor a vida somos nós aqui que estamos agradecendo a Deus, estamos adorando nosso Deus Todo-Poderoso, aleluias. Então, amados, nós estamos na melhor parte, igual Marta, né, e Maria. Maria ficou ali conversando com o Senhor Jesus, atendendo ele. A outra para fazer as coisas dentro de casa, assim, você escolheu a melhor parte aqui nessa noite nós escolhemos do que está aí fora. Lá fora não tem nada para nós não, irmãos. Então, está aqui, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, amados, está aí uma pergunta, né, que o apóstolo Paulo faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você pode responder assim, só se for um maluco, né? Que vai ser contra nós, porque Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu vou responder para você. O mundo, a carne e o diabo, esses três são contra nós. Só que eles já são vencidos pelo sangue do Senhor Jesus. Eles já estão derrotados. A vitória já é nossa. Esses são os nossos inimigos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas três aí, a carne, o mundo e o diabo. Eles são contra nós. Agora depende das nossas escolhas, das nossas vontades, para a gente ficar firme com o Senhor, não. Irmãos, o Senhor está te falando nessa noite. Você quer pegar a sua bênção? Anda sobre as águas agora e pega a sua bênção ali na frente. Pensa que você está passando na sua casa, talvez na sua saúde, ou saúde de alguém na sua casa, ou problema financeiro, ou problema espiritual. Entra, sai agora, né? Fica no seu lugar, mas diga assim, espiritualmente falando, você está nessa situação na sua casa, você sai daqui agora e vem pegar a sua bênção aqui comigo, mas você tem que passar sobre as águas. Você sabe se o mar é fundo. Então, mas o que Pedro fez? Exercitou a fé dele e começou a andar, pisando nas águas. A água afunda, você pisou, você afunda. Mas ele foi. Quando ele começou a olhar para o lado, ele começou a afundar. Então, irmãos, aí que eu falo com os irmãos, quantas pessoas deixam de pegar a sua bênção porque ela está olhando para o lado? Então, se ele fosse firme, vamos supor que a cura, aquela que você está buscando está ali, vamos supor que seja enfermidade, a cura que você está buscando está ali, na pedra do pecado. Aí você começa a andar por cima das águas pela sua fé. Aí você vem e você pega a sua cura aqui. Aí você volta com a sua cura para cá, está curado. Mas você não vai porque aqui tem um obstáculo e a sua fé vacila, porque você está o quê? Você está assustado com o que está acontecendo. Pode ser uma doença mortal, como um câncer, um negócio aí, qualquer. Mas você sabe que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Mas é preciso você caminhar e buscar a sua bênção. É preciso você ficar firme e exercitar a sua fé. Mas aí, o que você faz? Eu não posso, daqui para lá não posso. Talvez pode ser dinheiro, talvez assim, aí não tem estrutura para isso, talvez não tem mais vontade de orar, porque já aconteceu isso e aquilo. Então, irmãos, você deixa de receber sua bênção. Eu quero saber se os irmãos têm condição de me responder o que Deus não pode fazer. Até o contrário, você vai falar o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus. Ele é Deus. Irmãos, eu já vi muitos casos aí de pessoas que estavam internadas no hospital com problema gravíssimo de coração, problemas gravíssimos de câncer. Essas pessoas estão aí andando para cima e para baixo aí, alguns na presença de Deus, outros não. Quer dizer, foram provados lá, mas
Uns reconheceram, estão no presente de Deus, outros não. E as pessoas que estavam já, só aquele lá não tem jeito, aquela lá já está morta, não sei o quê. Então eu quero dizer o seguinte, essas pessoas que pensaram já morrer, essas outras pessoas que estavam lá praticamente mortas, estão em casa. Isso que eu quero dizer, Deus inverteu a situação, por causa de quê? Ele é Deus. Eu não falei aqui, irmãos, sobre aquele caso, né? Agora vocês escutar melhor, que está chovendo muito. Aquele caso, aquele parente meu, no 10º andar, por fora do prédio, trabalhando de pedreiro. Então, o Jaú rebenta a corda, ele cai lá do 10º andar. Quando ele caiu, disse que já desmaiou, assim, que já sabia que ia morrer, mas disse, rapidamente chegou lá embaixo também. Ele cai em cima do monte de areia, irmão, não salva ninguém naquela altura, não salva ninguém não, salva assim uma distância dessa aí aqui, assim, você cai no monte de areia, tudo bem, mas 10 metros, pensa num apartamento, num prédio, 10 andares, dá muito mais do que isso, 10 vezes 3, dá uns 30 metros mais ou menos, 30 metros de altura aí, 30 metros de altura, ele caiu lá, e ali, ele escuta o nome dele, ele abre um olho só com medo, assim, será que eu estou no céu ou no inferno, hein? Passou pouco tempo, aí no presente de Deus, está lá na Assembleia de Deus. Olha onde ele teve que passar, irmão. Eu não quero uma experiência dessa aí nunca. Cair 10 metros, não tem asa, o que eu vou fazer? Eu não quero isso não, hein? Ele também não tinha, não quer cair lá embaixo. Aí, conforme eu falei, né, quebrou o tornozelo e destroncou, parece, com o fêmur. Ficou internado no período, logo depois que eu saí de lá, passou um tempinho. Eu vou servir esse Jesus, porque ele que me salvou, aleluia. Muitos estão aqui que passaram por dificuldades. Estão aqui, saíram de vícios, saíram dos caminhos tortuosos. Pastor Leandro, eu contei aquela hora, mas começou a chover, está atrapalhando. Passou também problema aí na sua vida também, né? Mas tudo é aprendizado. Hoje ele dá testemunho que Jesus fez na vida dele, eu dou testemunho que Jesus fez na minha vida. Irmãos, e quando você está lá fora, nada é obstáculo para você ir lá naquele lugar buscar aquilo, ou buscar droga, ou atrás de mulher, ou atrás de bebê. Nada é obstáculo. Não tem chuva, não tem calor, não tem frio, não tem perigo de bala perdida, não tem nada disso. Eu tenho que falar a verdade. Mas para a igreja tem. Para você vir na igreja tem. E esse lugar tudo você vai buscar maldição. Agora você vir buscar a bênção na igreja, o calor atrapalha, o frio atrapalha. Eu estou sempre pregando isso aí, irmão, porque ultimamente o pastor que prega só prosperidade, esse negócio aí, ele está fora da palavra. Tem que pregar a verdade. Às vezes a igreja está perto da casa da pessoa, e a pessoa, ela não vem porque está chovendo. A irmã Naí está aí, ela vem de lá, de longe, eu falo que a mora brinco, ela está lá em Belo Horizonte, ela vem. A segunda vez que ela está aqui no culto, ainda veio para ditar na reunião de diaconato. Está aí. Ela está aí. Agora, tem gente que mora aqui na rua, ou na rua de cima, não vem. Mas eu estou criticando essa pessoa? Não. Eu estou falando assim, sobre as bênçãos e a maldição lá de fora. Eu falando para você buscar a bênção, às vezes a pessoa não quer, mas a maldição a pessoa busca toda hora. Quem está nos barzinhos lá está buscando maldição, irmão. Não, só estou indo lá, porque eu gosto lá de ver um jogo, e lá eu gosto de tomar uma cervejinha. Irmão, no barzinho, Leandro sabe disso aí, pastor Leandro. No barzinho tem drogas, tem ali armações, tinha um programa chamado Armações Ilimitadas. Você tem armações por outro dia, já ali bolando alguma coisa, que é maldição também. Tem mulherada, tem mulher casada, tem mulher solteira, tem prostituição, tem um montão de coisa. Tem a cervejinha lá também, que a cervejinha é só de fachada, e tem um montão de coisa atrás da cerveja. Então, a gente já participou disso aí, quando a gente era jovem, a gente sabe como é que é o negócio. Mas graças a Deus que Deus tinha um plano na minha vida e na sua vida. E nos tirou de lá. Por isso que a gente quer a nossa família também do lado de cá, porque a gente sabe que lá tudo é mentira. Quem que é o pai da mentira? O diabo, lá tudo é mentira, aqui tudo lá é falsidade. Aqui não, aqui tem verdade, aleluia. Aqui tem vida eterna. Por que que Pedro não saiu da presença de Jesus e falou assim, só tu tem palavra de vida eterna, aleluia. Então, amados, nós precisamos ficar firmes com o Senhor. Nós precisamos buscar no Senhor. Não importa, né? Nós vamos escutar isso toda hora que eu estou falando aqui. Não sei o que eu falei lá no começo, eu falei de IPTU, IPVA, não sei, um montão de coisa. Vai ter isso sim, mas o mais importante é que a gente tem Deus na nossa vida, aleluia. É o que supre a nossa necessidade. Então, meus amados,
que a gente possa continuar buscando a presença de Deus. A chuva atrapalhou um pouquinho, sim. A gente nota, né? A audição aqui dá para me escutar mais ou menos, porque tem o retorno aqui para mim. Para vocês atrapalha, é muito barulho. Você vê como é que acabou a chuva, como é que mudou, né, o jeito de a gente falar aqui, para vocês ouvir aí. A gente sabe que o ouvinte que é para a terra está sendo prejudicado quando chove. Mas uma coisa foi a que a gente pregou aqui. Veio a chuva forte, apertou, mas ela passou. Então assim também são os problemas na nossa casa, são os problemas na nossa vida. Eles vêm, às vezes ele vem forte, você ora um pouquinho, ele vai abrandando um pouquinho, aí você, quando vê, começa de novo, mas você está ali firme na oração, aí tem uma hora que ele passa, porque ele não aguenta o poder que há nas suas orações, ele não aguenta a igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa para qualquer tipo de problema. Então os problemas vêm, pode ser forte, mas ele passa, e a presença de Deus continua na sua vida, na minha vida, aleluias. Deus é fiel. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tinha mais um pouquinho, né? Eu adiantei um pouquinho por causa da chuva. Cada versículo ali aqui eu ia comentar mais, mas não estava dando para vocês ouvir direito. Aqui para mim estava mais ou menos. Mas para vocês aí, para chegar até aí é mais difícil, porque eu tenho 2 caixas aqui de retorno. Mas que Deus possa abençoar vocês de uma forma poderosa. Que nós ficamos aqui, enfrentamos uma tempestade, a tempestade passou e nós estamos firmes aqui escutando a palavra de Deus, ouvindo Deus falar conosco, aleluia, adorando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa passar mais um tempo, eu vou pregar essa palavra em outra oportunidade, porque hoje atrapalhou um pouquinho, até a metade dela deu certo, depois a chuva foi muito forte, então acho que ficou muito forte, atrapalhou um pouquinho. Vou pregar lá em Grama, né? Posso pregar lá em Grama também lá, né? Porque é outro público. De manhã também é outro público que vem aqui, dá para pregar lá também. É uma mensagem que fala da nossa fé, confiança no Senhor. Mas a chuva também, acabou que ela entrou na pregação também, veio, nós continuamos aqui, ela ficou mais forte, nós continuamos aqui e ela parou. Assim são os problemas na nossa vida também, sempre pensando assim, vem mais para, irmão, depende de nós. Agora, se você quer que eles continuem, você para de orar, aí eles vão continuar. Então você pode orar, e às vezes a gente ora, a gente quer resposta momentaneamente, ou então naquele momento ali, que é rapidamente que Deus entra com a resposta. Mas talvez Deus que fala, nossa, a tempestade vai durar a noite toda. E a noite toda para Deus pode ser uma noite toda mesmo, como pode ser uma noite de uma semana, de um mês, de um ano. Aqui a tempestade, você ora, parece que nada acontece. Você está orando, sua oração está batendo no céu de bronze. Mas eu te falo, o nosso Deus é fiel. Na hora da chuva parar, na hora da tempestade parar, na hora do sofrimento parar, na hora da enfermidade parar, na hora da falta de dinheiro parar, o nosso Deus fala assim, cessou, aí é na hora. Para na hora e você continua prosseguindo firme na presença do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus.